todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Diga mais uma vez a Ele, eu me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, aleluia. Obrigado, Ministério Profético de Música. Aproveitar que os irmãos estão de pé, tem essa linha, né, com as crianças. Beleza. Oi, não. Vou estar orando, então, só para não passar o microfone. Senhor Deus do céu, muito obrigado, Pai, por mais esse dia que o Senhor nos concede, essa oportunidade de estarmos aqui diante de Ti, diante da Tua presença, para aprendermos mais de Ti. E nesse momento, Senhor Deus, onde as crianças também, ó Pai, têm a oportunidade de aprender de Ti, ó Pai, na língua que eles entendam, Senhor Deus, que o Senhor esteja capacitando, Senhor Deus, a professora com porção dobrada de Seu Espírito, Senhor Deus, para que esteja transmitindo a Sua palavra a elas e que possa haver transformação, conversão, mesmo eles sendo crianças, Senhor Deus. Ministre aos seus corações, segundo a Sua vontade, em o nome de Jesus. Amém. Graças e paz, amados. Cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Como já oramos aqui, estamos aqui para mais um dia de louvor e adoração ao nosso Deus, também aprender do Senhor que estará ministrando aos nossos corações nesta noite. Convido os irmãos para que estejam abrindo suas Bíblias no segundo livro de Reis, 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Deixa eu só tirar essa. Segundo Reis, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Vou estar lendo na linguagem revista e atualizada, é uma linguagem um pouco mais tradicional que quase todos aqui têm, mas também é fácil de entender mesmo que você esteja em uma linguagem diferente. Segundo Reis, capítulo 6, versículo de 1 a 7. A palavra de Deus diz assim: Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão. Tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegando ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Até aqui. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por sua palavra lida nesse momento, Senhor Deus, como eu sempre tenho orado a Ti. Não sou, não sei e não posso, Senhor Deus. Como o Senhor ministrou meu coração, ministre novamente, faz de novo e fala ao coração da sua igreja e daqueles, ó Pai,
que estão ouvindo a sua palavra pela internet ou ouvirão em um outro momento, Senhor Deus. Ministre a cada coração que possa haver transformação em o poder do nome de Jesus. Amém. Então, aqui, essa passagem narrada fala de discípulos de profeta. E eu usei como tema para essa palavra, só para ficar gravado, para a gente não esquecer, orando por sua família. Como é mês da família, eu usei como tema, orando por sua família. Talvez você possa estar pensando nesse momento, mas esse texto, o que pode ter a ver com famílias? Mas da mesma maneira que o Espírito Santo ministrou meu coração, com certeza estará ministrando ao seu nesta noite, ou no coração daquele que estará vendo essa palavra em um outro momento. E a primeira coisa que me chamou a atenção aqui foi no versículo 1. Disseram os discípulos. Aí, disseram os discípulos dos profetas. Aí eu coloquei uma questão aqui, que eu sempre coloco um pensamento, que eu sempre coloco uma pergunta, para a gente estar entendendo melhor. E eu coloquei aqui, discípulos dos profetas. O que seria esses discípulos dos profetas, para a gente entender? Aí eu te convido a voltar ali umas 2 páginas, no capítulo 2, versículo 3, desse mesmo 2 Reis, diz assim, capítulo 2, versículo 3. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça. Respondeu ele: também eu sei, cala-te. E aqui isso me chamou a atenção, porque aqui diz, discípulos dos profetas, grupo ou escola de profetas, mencionado inicialmente lá em 1 Samuel, não vou estar lendo todos os textos para a gente estar ganhando tempo, mas aqui fala que inicia falando deles lá em 1 Samuel, capítulo 10, de 5 a 10. E também diz aqui, né, poderia ser pessoas adultas, do sexo masculinos, alguns deles casados. E o que faz entender que alguns deles seriam casados, a gente pode ver lá no capítulo 4, versículo 1. Certa mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Então, essa passagem, creio que quem já teve a oportunidade de ler a Bíblia conhece, mas aquele que não conhece, é uma viúva de um profeta. O profeta havia falecido e havia deixado uma dívida. Então, aqui mostra que esses estudantes de profeta, muitos deles, eram casados. E só para a gente estar entendendo, então, o que seria isso? Discípulos dos profetas. E trazendo isso para os nossos dias de hoje, estamos aqui fazendo, né, toda segunda-feira um discipulado de homens, e no momento que eu estava meditando nessa palavra ontem, isso falou forte ao meu coração, porque discípulo dos profetas, e neste caso, trazendo para nós, aonde começa o nosso discipulado? Onde se inicia? E aprendemos aqui ontem, que onde se inicia o nosso discipulado é na nossa casa. Onde se inicia todo o discipulado é na nossa casa. Discipulador é o que ensina. No caso aqui, era o profeta. E os homens é como sacerdote dos seus lares, profeta dos seus lares, o que ensina, o que tem a obrigação de ensinar. Então, essa é a nossa função como pais, como pai e mãe, ser o discipulador de nossa casa, ser o discipulador de nossos filhos, trazendo esse contexto para a nossa vida, para os nossos dias de hoje. Então, como eu disse aqui, discipulado começa em casa. E eu coloquei aqui uma questão que primeiro Deus falou comigo, mas também estará falando com a igreja. Pais, nós somos os discipuladores. Nós somos os discipuladores da nossa casa, nós somos discipuladores dos nossos filhos.
porque o primeiro campo missionário, o primeiro lugar a se discipular é a nossa casa. Mães, vocês são as intercessoras de seus lares. A mulher sábia edifica a sua casa. Quando o marido sai trabalhar, a mulher está em casa, a mulher sábia edifica a sua casa. E a mulher sábia também discipula os seus filhos. Então, isso é a nossa função, ser discipulador e ensinar o caminho correto, ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. E aos filhos, filhos, vocês são os discípulos. Vamos ver lá no versículo 1 e 2, diz assim: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos lá, cada um de nós, uma viga, que seria madeira, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide, um lugar maior. E o que o Senhor ministrou ao meu coração? É dever, e devem os filhos, e devem contribuir para o crescimento do lar. Aqui a gente vê que os discípulos, eles se propuseram a saírem, cortar a madeira para construir um lugar maior, um lugar melhor, trazendo isso para nossos lares. Também é função, dever dos filhos, contribuir para a melhoria do lar. E eu coloquei uma pergunta aqui: como? Como que eles podem ajudar? No caso aqui, desses alunos, era um trabalho físico que eles faziam. E trazendo para os nossos dias de hoje, você pode dizer, a criança talvez não pode trabalhar. Com certeza, mas também deve exercer as suas funções dentro do lar. A gente não pode criar filho sem compromisso, sem nenhum a fazer. O filho ele tem que aprender a arrumar a cama, o filho ele tem que aprender a arrumar o seu quarto, ele tem que aprender a lavar seu prato, ele tem que aprender a tirar o prato da mesa, ele também tem a sua parcela de trabalho dentro da sua casa. E ele pode contribuir para a melhoria dentro do lar. Isso é um trabalho físico, que está lá no versículo, deveres, que vemos aqui no versículo 2, que eles saíram para melhoria do lugar onde eles habitavam. E também um dever dos filhos terem intimidade com Deus. Como vemos aqui no versículo 2, que lemos, e o versículo 3. Disse um dos servos, serve-te de ires com os teus servos. E tornou ele dizer: irei. Os próprios filhos clamando pela intimidade de Deus com ele, clamando para que o profeta fosse com eles, porque o profeta representava a presença de Deus, e eles convidando a presença de Deus para que estivesse junto com ele. Eles não estavam desenvolvendo esse trabalho sozinho. Eles estavam convidando a presença de Deus para junto com eles, mesmo sendo jovens, mesmo sendo adolescentes, e trazendo para o nosso campo também como filhos, como criança, e trazendo para nossas vidas, porque todos nós aqui somos filhos. Podemos nem todos ser pais, mas todos nós que estamos aqui somos filhos, e é nosso dever buscar a presença de Deus. É nosso dever buscar intimidade com Deus. E trazendo para os nossos dias aqui, como que eles buscou a presença da liderança, trazendo para os nossos dias o que é a presença da liderança, a presença de um líder espiritual, de um pastor, sempre uma orientação, e seguir aquela orientação para a sua vida. E ele convidou, trazendo para o nosso contexto, esse profeta, esse pastor, para caminhar junto com eles, para abençoar os trabalhos de suas mãos. Então, o jovem, o adolescente, o filho, também pode clamar pela presença de Deus em sua vida. Não só os pais,
mas também um dever dos filhos. Não só o trabalho físico dentro do lar, como eu disse aqui, de arrumar sua cama, de arrumar seu quarto, dos afazeres, mas também uma responsabilidade espiritual, que podemos ver aqui no versículo 3 do capítulo 2 que lemos. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhes disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o sobre a tua cabeça. Respondeu ele também: eu o sei. Cala-te. E o que o Senhor falou ao meu coração aqui? Os filhos, os alunos dos profetas também tinham a palavra do Senhor, também profetizava a palavra do Senhor. Mas quando ele chega em Eliseu e diz: hoje o Senhor tomará Elias, que era o liderança, e hoje o Senhor tomará Elias para si. Mas você analisa comigo, se todos eles eram estudantes de profetas, o que eles sonhavam ser? Profetas. E o que Elias disse? Não se atenha a vocês, cala-te. O Senhor falou com vocês, mas também o Senhor falou comigo. E trazendo isso para a nossa família, para os nossos lares. Deus fala com os filhos, mas também Deus fala com os pais. Então, os filhos devem respeitar os pais, porque quem trata com autoridade é Deus. E aqui ele falou: cala-te, porque Deus também falou comigo. Quem trata comigo é Deus. Deus falou com você, então você dê ouvido ao que Deus fala com você e segue. Mas quem Deus vai colocar no lugar de Elias, isso é com Deus. Não adianta vocês se empolgarem para isso. Porque se eles estudavam para ser profeta, eles queriam ser profeta, eles queriam esse lugar. Ou até mesmo queriam o lugar de Eliseu. E o que Eliseu disse? Cala-te, cala-te. Deus também falou comigo. E hoje, muitas vezes, o que acontece? A gente vem na igreja, isso trazendo para o nosso contexto, a gente ouve a palavra como hoje aqui e pensa: bem que tal pessoa poderia estar aqui para ouvir isso. Não. Essa palavra é para nós que estamos aqui. Quem trata com o outro é Deus. Deus está tratando conosco. E quem trata com o outro é Deus. Então, os filhos aqui, esses estudantes, tinham a palavra de Deus. Tinha a mesma palavra que Eliseu tinha. Mas Deus não deu o direito deles passar à frente da liderança. Como nós aprendemos aqui na segunda-feira. Eu posso estar aqui hoje, trazer uma palavra e o Espírito Santo falar ao coração de vocês. Mas a hora que o pastor subir aqui, tem coisa que só ele faz. Tem coisa que só através dele Deus faz. Não faz através de mim, faz através da liderança. Então, cada um de nós sabemos o nosso lugar. Os filhos devem respeitar a autoridade dos pais e não passar à frente. Mesmo que eles estejam na presença de Deus, quem trata com a liderança é Deus. E o que deve fazer? Orar. Orar a Deus, que Deus trata com cada um. E para corrermos aqui, então, por causa do nosso tempo, capítulo 6, versículo 3, trazendo para nossos dias de hoje. Então, disse um dos profetas, dos alunos, né, vem conosco, né, vem com teus servos. E ele tornou a repetir: eu irei. E aqui, Deus ministrou ao meu coração algo que eu já disse agora. Valorize a autoridade espiritual que está sobre a sua vida, onde você está plantado. O que eu quero dizer com isso aqui? Eles poderiam ir cortar madeira para edificar suas casas, mas o que ele preferiu? A presença da autoridade espiritual sobre ele, junto com eles, e obedecer. E o que Deus ministrou ao meu coração? Respeite e valorize a autoridade espiritual que está sobre a sua vida, no lugar onde você está plantado, que é a igreja, ou no lugar onde você está ouvindo a palavra de Deus. A autoridade espiritual é quem Deus tem colocado para liderar, no caso, este lugar, nosso pastor. E quando a palavra de Deus vem para nós, mesmo que aquilo machuque
primeiro momento, porque a palavra de Deus diz que corta e vai até juntas e medulas e discerne nosso coração, nosso pensamento, discerne tudo, porque a palavra de Deus revela quem nós somos e quem Ele é. E nós, diante de Deus, nós somos muito pecadores. Então, muitas vezes, a palavra de Deus nos confronta e nós não gostamos de ouvir isso. E esse é o momento onde nós devemos respeitar a autoridade espiritual sobre nossas vidas. Porque uma vez eu já disse isso aqui. Muitas vezes nós não caímos, muitas vezes muita coisa não acontece conosco, porque tem uma autoridade espiritual orando por nós. Quando nós estamos lá no trabalho, quando estamos na rua, com certeza, tem uma autoridade espiritual sobre as nossas vidas, uma cobertura espiritual. Por isso que muita coisa não acontece conosco. Estamos guardados. E isso, então, trazendo para os nossos dias. Algumas áreas que precisam ser alinhadas em minha vida. E eu trouxe isso para mim. Eu precisava, lembrei disso, porque há algum tempo aqui eu precisava alinhar algumas áreas em minha vida. E fiz alguns gabinetes e tudo aquilo que foi orientado, eu segui. E Deus está moldando até hoje. E esse é a questão. Se eu não ouço uma autoridade espiritual, porque muitas vezes eu já participei juntamente de alguns gabinetes, juntamente com a liderança, com algumas pessoas, e tudo que é falado ali, fala, segue assim, 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 e a pessoa faz tudo diferente, e dá tudo errado. E aqui foi o que esses discípulos de profeta fizeram. Eles pediram a presença do seu líder, e tudo aquilo que ele falou, eles fizeram. Versículo 5, a palavra de Deus diz assim: sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai, meu Senhor, porque é emprestado. Durante a construção de nossa família, de nosso lar, o que Deus nos emprestou? Isso é uma pergunta para nós. Durante a construção da nossa vida, durante a construção do nosso lar, o que Deus nos emprestou? Sabemos que os nossos filhos é herança do Senhor. E Ele nos deu emprestado. E um dia devemos devolver a Ele. Por isso que há necessidade de instruirmos os nossos filhos no caminho do Senhor. Porque um dia teremos que devolver, entregar eles ao Senhor. Então, volta a pergunta. Durante a construção de nossa família, de nosso lar, o que Deus nos emprestou? O que Deus nos deu por herança? Os nossos filhos, que temos que devolver a Ele. É um bem, né? No caso aqui, um bem precioso. E eu trago para o contexto aqui desse versículo que lemos. O que esse homem tinha que não era dele, que era emprestado? Era um machado. E esse homem, tudo que indica, por ele não ter um machado, ele era um homem sem recursos financeiros, sem dinheiro, e ele emprestou um machado para desenvolver esse trabalho. Então, para ele, isso era um bem precioso. E trazendo para o nosso contexto, nossos filhos são bens preciosos que Deus nos deu para nós cuidarmos. E como esse machado afundou, caiu na água e afundou. Muitas vezes acontece de vermos filhos caindo e se afundando no mar dessa vida. E como pode, acontecer conosco, mesmo sendo cristãos, mesmo nós sendo cristãos, isso pode acontecer conosco. Muitas vezes eles caírem e se afundarem nos rios dessa vida. E a decisão desse discípulo foi recorrer ao pastor, que ele convidou para ir junto com ele, para caminhar com ele. E ele recorreu ao profeta,
E o que me chama a atenção aqui no versículo 6. Perguntou o homem de Deus: onde caí? Onde caíste? Onde caiu? E eu trouxe isso para nossas vidas. Como primeira parte. Lembra-te de onde caíste. Ele pergunta para o profeta, pergunta, onde caiu? E Deus falando conosco, lembra-te de onde caíste. Continuando, mostrou-lhe ele o lugar. Segundo, confissão. Mostrou onde tinha caído. Então tem que haver arrependimento. Lembra-te de onde caíste. Confesse. E, em sequência, então Eliseu cortou um pau e lançou ali e o ferro e fez flutuar o ferro. Terceira coisa que eu vejo aqui. Aqui ele diz aqui, né, que cortou um pau, algumas linguagens dizem cortou uma madeira, outras cortou um tronco, e algumas dizem cortou uma vara, porque era um pedaço de vara, e jogou na água. O que eu quero trazer para nossas vidas como pais, quando chega num momento desse, a Bíblia diz, né, lá em Provérbios, não retire a vara do seu filho, a correção, enquanto ele é criança, enquanto ele pode obedecer. Não retire a vara do seu filho, não espancar, mas disciplina. Mas nesse caso aqui, o que Deus ministrou ao meu coração, quando é isso, quando o filho chega a esse ponto, cai e talvez se perde nos mares desse mundo, é como o profeta aqui, joga a vara. Não é mais momento de usar a vara. Aqui o profeta diz, né? Cortou a vara, lançou a vara, porque em sequência aqui, em quarto lugar, e disse, levanta-o, cortou a vara e o fez o ferro flutuar. Então, ao momento que você tem que cortar a vara, não adianta mais, a vara não vai resolver. A disciplina não vai resolver mais. O que resolve é a fé e a oração. Agir pela oração e pela fé. Não é mais momento de vara, é momento de cortar a vara. Não é mais momento de disciplina física, mas é momento de entregar nas mãos de Deus para disciplina espiritual. Ele cortou a vara e agiu pela oração e pela fé. E diz a sequência aqui, até que o ferro do machado se levantou. Então devemos agir pela oração e pela fé, até que ele se levante. E a sequência aqui diz, e disse, levanta-o, estendeu a mão ele e tomou. Então devemos orar e ter fé, até vermos ele se levantar. E nós podemos pegar ele pela mão e caminharmos juntos. E virmos juntos para a casa do Senhor. E caminharmos juntos na presença de Deus. E quando eu estava vendo isso, me fez lembrar do filho pródigo. O filho pródigo era um filho que tinha um pai que tinha muitos bens, e ele viu os bens do seu pai e disse, eu quero a minha parte da herança. Pediu a sua parte da herança e saiu o mundo afora. Gastou tudo com amigos, com bagunça, com farra. E quando ele viu que não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada, estava comendo comida de porcos. Aí ele caiu em si e voltou para a casa do seu pai. E o que o pai estava fazendo? Clamando em oração. Porque o pai todo dia saía à porta, crendo que um dia o filho ia voltar. Então, quando o pai avista o filho de longe, ele vai ao encontro, o abraça, pega pela mão e o levanta e o traz de volta para casa. Assim deve ser a nossa vida como pais. Há um momento que é momento de calar, é momento de cortar a repreensão com vara.
e começar a agir pela fé e pela oração. E eu fiz uma colocação aqui. A oração é a chave da porta do céu. E a fé é a mão que faz a chave virar. Então devemos ter fé. E não devemos cessar a nossa oração. E hoje, quando eu vinha pensando no ônibus, assim, eu estava vendo a história de uma jovem ontem, no trabalho. Não me lembro de ter conhecido ela antes. Ela tinha saído de licença maternidade, voltou agora. E contando a história dela, que ela com 3 filhos e o marido não quer saber de trabalhar, ela que voltou a trabalhar, não sabia como, não sabia com quem deixar as crianças e vivendo uma aflição que ela não sabia o que fazer e o pai desempregado e não queria cuidar da criança. Então a gente vê como a gente pode formar novos filhos, né? E isso, né, me chamou a atenção, porque ela falou que ela era da igreja, mas ela orava pelo seu marido, mas desanimou. E a Bíblia diz aqui que nós devemos orar com fé, até vermos de pé, até vermos ele flutuar. Não devemos cessar a oração. É que nem aquele homem que tinha uma fazenda e ele era garimpeiro e ele cavava procurando ouro. Passou anos e anos ali, décadas, procurando ouro. E nunca achou. Desanimou e vendeu a fazenda. Aí a pessoa que comprou aquela fazenda viu aquele buraco, aquele lugar ali onde ele estava cavando, ele resolveu, pegou o machado ali, o enxadão, né? E picareta e deu algumas pancadas ali, coisa de minutos. De repente ele viu algo que chamou a atenção. Quando ele continua cavando, era uma grande pepita de ouro. E a moral da história que fica dessa história: não desista, porque um dia mais que ele cavasse, ele poderia encontrar um bem precioso. E um bem precioso maior é nossos filhos. Ore um dia mais. Ore uma vez mais. E hoje, enquanto eu estava meditando nessa palavra no ônibus, eu me fez lembrar como se fosse alguém aí de um centro de recuperação ou de alguém independente alcoólico, alcoólicos anônimos, que diz, né? Somente hoje. Então, ore hoje, clame por hoje. Porque muitas vezes, quando a gente clama, quer clamar uma vez só, para que se restaura para a vida inteira, a gente desiste. Clame por hoje, amanhã clame por amanhã. E assim vai, dia após dia. Não desistir de clamar pelo nosso bem precioso, que é os nossos filhos. Pais, orem pelos seus filhos. E também, filhos, orem pelos seus pais. Porque se você quer que o seu pai te trate de tal maneira, ore por ele, para que ele melhore. E me fez lembrar de uma jovem, quando eu comecei a ir na igreja aqui em Curitiba, lá por 1997, uma coisa assim, 98, eu frequentava uma igreja ali em Nova Verde, e eu vi um testemunho de uma jovem, uma menina de uns 14 anos, que me chamou muita atenção. Os pais delas a haviam separado, e ela não era conformada com aquilo. Não, meu pai vai voltar para casa, meu pai vai voltar para casa, e o pai dela já estava com outra mulher. E ele, não, meu pai vai voltar para casa, e orava, e um dia eu vi, ela deram a oportunidade para ela, foi testemunhar na frente, e ela falou: hoje eu louvo a Deus, porque houve uma briga lá onde meu pai está, e os irmãos da mulher que ele está bateram nele, quer dizer, para lá ele não volta mais. Exato, então não existiu de clamar pela sua família e clamar pela volta de seu pai. Não sei o que aconteceu, porque eu fui poucas vezes nessa igreja e depois não voltei mais. Mas eu creio que a oração dessa menina foi. E eu creio nisso. Então, filhos, orem pelos seus pais. E igreja, orem pelos seus pastores.
quer um pastor melhor? Ore por ele. Filho, quer um pai melhor? Ore por ele. Pais, quer filhos melhores? Ore por eles. Mas não desista. Dia após dia após dia, até chegarmos a um dia perfeito. E, para concluirmos, né, por causa do nosso tempo aqui, e você, que se encontra perdido, sem rumo na vida? Como assim? Talvez você possa ter caído, como eu citei o exemplo desse Machado, citei o exemplo aí de filhos, mesmo sendo crentes, que pode cair, pode viver segundo o curso desse mundo, pode viver talvez de qualquer maneira, de qualquer forma, pode achar, eu sou dono da minha vida, eu faço dela o que eu quero. Talvez você possa estar vivendo a seu bel prazer, sem pensar nas consequências, sem pensar que existe um Deus que te ama e quer o melhor para você. Talvez você tenha se perdido nos cursos dessa vida aí. Talvez você tenha se perdido na caminhada. Talvez você tenha caído como esse Machado e se afundado de uma maneira tão difícil que você não consegue se levantar sozinha ou sozinho, porque um machado é um ferro pesado, ele afunda e ele não consegue levantar sozinho. E para levantar, precisa da ajuda de Deus, precisa da intervenção de Deus. E Deus, esse Deus é o Deus do sobrenatural, Deus que mexe até na lei da física, porque a gente pensar nisso, tentar analisar, é impossível o ferro flutuar, mas Deus fez com aquele ferro flutuasse. Assim Deus quer fazer na sua vida. Talvez você tenha se afastado dele, talvez você tenha seguido os seus caminhos aí como você quer, como você acha que deve viver, aproveitando a sua juventude, aproveitando a sua vida, aproveitando a sua saúde. Mas hoje Deus quer te dizer, como Ele fez com o filho pródigo, quando você decidir, Ele está de braços abertos para te receber. E Ele diz hoje, volta para a casa do Pai. Nós estamos vivendo o mês da família. Relembrando o Dia das Mães, todo filho quer ir visitar a mãe, minha mãe mora longe, até ela mesma disse para mim, né, não vem agora, que não é um tempo bom, mas eu tenho saudade da minha mãe. E é tempo onde muitos foram visitar suas mães, foram visitar seus pais, então é tempo de voltar para a casa do Pai. Não importa o que você fez, não importa o quanto você se afundou, Deus está decidido a te levantar e está de braços abertos, como o pai do filho pródigo, para te receber como filho. E sabe o que ele fez com o filho pródigo? Ele colocou sapatos, sandálias nos seus pés, colocou anel no dedo e colocou vestes santas para dizer que ele voltou a ser um príncipe, voltou a ser filho do Pai. Ele não voltou como servo, ele voltou como filho do Pai. E é isso que Deus quer nessa noite. Ele quer te convidar, você, a voltar para a casa do Pai. Mesmo que você tenha se afundado, mesmo que você tenha se afundado nos mares dessa vida, Ele está de braços abertos para te perdoar. Mas como eu disse aqui, na primeira parte, lembra-te de onde caíste. Confesse a Deus. Não precisa conversar, não. Confesse a Deus. E volte para os caminhos do Senhor. Aí, como eu citei, corte a vara, porque o mundo aí fora não nos perdoa, não. O mundo aí fora quer nos repreender, quer nos julgar, quer nos surrar. Mas Deus, Ele retira a vara. E Deus quer nos tratar com amor, com fé, com amor, da maneira que Ele amou. De uma maneira tão grande que Ele foi capaz de entregar o seu filho, o seu único filho, como pagamento pelas nossas vidas, pelo nosso pecado. E a palavra de Deus também diz lá em João 14, versículo 1 a 3, ele diz assim, olha o que Deus diz para mim e diz para você. Não se turbe o vosso coração,
credes em Deus, credes também em mim, Jesus Cristo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não assim, eu não fora e eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou, estejais vós também. Então Jesus Cristo, ele morreu por nós, mas ele não está morto lá pendurado na cruz, ele ressuscitou. E hoje ele vive junto com o Pai. E ele foi lá para preparar um lugar para mim e para você. E ele diz que aonde ele está, ele quer que eu e você esteja também. Por isso que ele diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não sofra por muito tempo, mas tenha a vida eterna. Então é isso que Deus quer para cada um de nós. Que não vivamos nesse mundo segundo os cursos desse mundo, segundo o sofrimento desse mundo, mas que já começamos aqui, nesse mundo, viver a vida eterna com Cristo. Que enquanto vivemos aqui, possamos viver o melhor de Cristo nesta vida. Mas para isso Ele te convida nesta noite. Volta para a casa do Pai. Como filho pródigo, Ele está de braços abertos para te receber. Nesse momento, eu não poderia deixar de fazer esse convite. Se porventura você entrou aqui pela primeira vez e talvez você possa estar pensando, realmente eu tenho vivido e não tinha pensado nisso, vivo segundo as tradições que eu aprendi, segundo os recursos naturais, quer dizer, eu saio trabalhar, volto, se eu fico doente, tomo um remédio e vivo naturalmente. Mas Deus quer te convidar a viver espiritualmente. E talvez você possa pensar nesse tempo tão difícil. Como vamos sair dessa? Quem poderá nos ajudar? Jesus, Ele pode nos ajudar. Jesus, Ele pode nos socorrer. Jesus, Ele é o único caminho. Ele diz assim, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. E a única coisa que Ele nos pede é que o reconheçamos como único e suficiente Salvador. Porque Ele é o único recurso que pode nos salvar. E Ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez você tenha vivido cansado. E hoje você está aqui procurando esse alívio. E hoje você decide viver essa vida com Cristo. Eu te convido você a levantar sua mão, se você quer viver uma vida com Cristo. Se você quer provar essa vida com Cristo, porque Jesus, ele, em certo momento, ele estava caminhando e perguntaram, Senhor, onde tu moras? Ele disse, vinde e vede. Esse convite que Jesus nos faz hoje. Você quer saber se com Ele é melhor? Vinde e vede. Esse é o convite que Ele te faz nessa noite. E Ele diz, você quer me reconhecer? Como sinal, só levanta sua mão em sinal. Nós estaremos orando com você. Ou, se você, porventura, um dia já o reconheceu como Salvador, mas, porventura, se perdeu nos caminhos dessa vida, talvez tenha se afundado e não teve forças para voltar, mas hoje o Senhor ministrou o seu coração e hoje você está aqui e hoje você quer voltar para a casa do Pai. Também te convido para levantar sua mão em sinal, se hoje você quer voltar para a casa do Pai. Amém, amém. Alguém mais quer voltar para a casa do Pai, quer se reconciliar? Então, nesse momento, você que levantou sua mão, eu te convido que possa vir aqui à frente, porque eu também sou ovelha, eu preciso de cuidado. E eu vou convidar nosso pastor para estar orando por nós.
Tem uma canção que diz assim, ó, Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Diga, diga. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Oh Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, o teu amor está inundando as vidas e os corações, Senhor. É noite de perdão, é noite de reconciliação, é noite de restituição. Porque Tu és o Deus que sempre está de braços abertos. Eu quero colocar nessa hora esses Teus filhos que vieram aqui na frente. São Teus filhos, Deus. E nós não sabemos os motivos pelo qual, Deus, em algum momento eles se afastaram, mas nessa hora, Deus, eles estão se reconciliando contigo, e nessa reconciliação está acontecendo o perdão, estão sendo limpos pelo teu sangue, porque o teu sangue nos purifica de todo pecado. E eu declaro que assim como o teu sangue está lavando e perdoando, Deus, as acusações do inferno estão sendo proibidas sobre a vida dos teus filhos. Em o nome de Jesus, restaura, Deus, a alegria, restaura o prazer, Senhor. Oh Deus, restabelece as suas casas. Em o nome de Jesus, ressuscita aquilo que morreu. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, ressuscita aquilo que foi afundado, Senhor. Porque, Deus, toda a ferramenta, Deus, ela se perde por falta de manutenção. Em algum momento na vida faltou a manutenção da oração, faltou a manutenção da busca de ajuda, Deus. Mas no nome de Jesus, Tu marcaste essa noite no céu, Senhor. Oh Deus, e Tu sabia que essas vidas entrariam aqui e teriam essa oportunidade, Deus, de mais uma vez estarem diante do Teu altar. E nós, Deus, declaramos em o nome de Jesus, toda acusação, toda arma forjada contra essas vidas, tudo aquilo que aconteceu até hoje, Deus, ou agora faz parte do passado, porque eu declaro que se tornam novas criaturas, e a Tua palavra diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Eu declaro um tempo novo, oh Deus, um novo ciclo, Deus, um novo recomeço. Pai, em nome de Jesus, estão se levantando nessa noite para, ó Deus, viver um tempo de vitória e de conquista. Que seja assim na vida dos Teus filhos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém? Como é que é seu nome? Bruno. Como é que é seu nome? Marcilene. E o seu? Como? Jennifer. Essa aqui é Pamela. E o seu? Enzo. Aleluia. Sabe o que eu queria dizer para vocês? A partir de hoje vocês não estão mais sozinhos. Amém? Vocês não estão mais sozinhos. E se vocês quiserem, vocês conquistaram uma nova família nessa noite. Eu queria que vocês olhassem para trás e vissem a nova família de vocês. Glória a Deus, glória a Deus. Alguém vai procurar vocês para anotar o nome de vocês, para a gente estar orando por vocês, viu? Que Deus abençoe. Conte com a nossa vida, conte com a nossa vida, tá bom? É um novo tempo, amém? De restituição, viu, Pamela? Deus abençoe, aleluia, aleluia. Toma o seu lugar mais um pouquinho, já estamos encerrando. Alguém, por favor, aí, pega o nome, anote.
Aleluia. Enquanto o Marco está vindo para cá, quero reforçar, mano, no último domingo desse mês, nós estaremos fazendo nosso café da família, né? De manhã, teremos batismo, em nome de Jesus. Se você quer entrar nesse batismo, esteja procurando aí um dos nossos diáconos aí, devidamente sinalizados com crachá, alguns não, mas... Amém. Que noite linda, amados. Amém ou não? Amém. Aconteceu uma festa no céu, e aqui também, né, amados? A Bíblia diz que a festa no céu quando o pecador se arrepende. Amém? No nome de Jesus. Vem cá, diácono Marco. Amém. Vamos continuar nosso momento de adoração a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Abram as suas Bíblias, por favor, no livro de Salmos, bem na metade da Bíblia. Algumas não, né? A minha não na metade, mas a maioria na metade se acha Salmos, de número 126. Salmo 126. Facinho. Para quem tiver dificuldade depois do 125, antes do 127. Salmo 126. Diz assim a palavra do Senhor: Quando o Senhor trouxe do exílio os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações: Grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos cheios de alegria. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Neguebe. Os que semeiam com lágrimas cegarão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus molhos. Esse texto aqui, ele fala, dentre várias coisas, sobre semeadura. Semear nem sempre é fácil. Quando tudo está funcionando, tudo está indo bem, é fácil semear. Olhando para a questão, por exemplo, do agricultor. Quando a colheita está boa, quando o tempo está ajudando, quando o tempo está ajudando, quando tem sol, tem chuva na quantidade correta, quando tem calor, tem frio na proporção correta, a colheita vai fluindo. E dentro dessa colheita ele separa uma quantidade ali como semente e semeia e vai produzindo. Nessa situação, é fácil semear. É tranquilo, porque ele conseguiu arrecadar uma quantidade boa de colheita e dentro dessa colheita ali ele está semeando uma certa quantidade. Então, está fluindo. Mas nem sempre essas situações ocorrem da forma esperada. Aqui em Curitiba, por exemplo, no sul, nós passamos por um longo período de seca. E você percebe, o agricultor, numa situação dessa, ele não colhe aquilo que ele estava esperando. Ou seja, não tem uma quantidade de semente que ele gostaria de semear. Só que ele precisa continuar semeando para que haja uma próxima colheita. E se ele não houve naquele período uma colheita satisfatória para ele, vai ter sementes ali que vai ter dor. Tem momento ali que vai ter que semear com tristeza, chorando. Mas ele tem que semear, ele tem que continuar semeando. E assim, é isso que diz essa palavra. Tem momentos que você semeia com lágrimas. Tem momento
que você semeia chorando. Mas nós temos um Deus que nos garante que ainda que você vai semear chorando, você vai colher com cântico de alegria. Você vai voltar colhendo, cantando, trazendo consigo seus molhos, cantando com cânticos, alegre. Porque nós servimos um Deus que é fiel. Nós servimos um Deus que garante que toda semente plantada, ela dá frutos. Ela produz a 30, a 60, a 100 por um. Vai ter momentos que vai ser mais difícil de você colher, mas continue semeando. Lá em Eclesiastes diz que você deve semear pela manhã, à tarde, à noite, e não pode tirar ali, abandonar nenhuma das sementes, porque você não sabe qual delas que ela vai prosperar, qual vai produzir o seu fruto ali, qual vai aparecer primeiro. Você tem que continuar cuidando, tratando, regando. E assim é na nossa vida. Então, segundo essa palavra, não deixe de semear. Continue semeando. Ainda que esteja difícil, ainda que esteja complicado. Ainda que a gente tenha que fazer que nem aquela viúva, que só tinha 2 moedinhas, mas ela foi lá e deu, ela semeou. Porque ainda que seja difícil, ainda que seja com dor, haverá colheita. E quando você colher, quando nosso Deus der essa colheita, você vai voltar com alegria, com cânticos, celebrando, cantando, louvando a Deus, porque houve a colheita. Amém? Você tem a oportunidade de fazer isso nessa noite. Na sua cadeira tinha o envelope, você pode colocar nesse envelope a tua semente. Quem preferir, temos a nossa maquininha moderninha, diaconisa moderninha, está a postas, ou um Pix, temos no envelope aí o número do nosso CNPJ, que é a nossa chave Pix. Se você quiser fazê-lo, assim eu faço. Você em casa também, se quiser estar semeando, você pode fazer isso nessa noite. Está entregando a sua oferta. Muitas vezes, como eu falei, é difícil, é doloroso, é complicado. Como nós temos aprendido no nosso discipulado, todos passamos por momentos de crise financeira. E essa é uma época aí que várias pessoas estão em crise financeira. Essa é uma época que várias pessoas perderam empregos, tiveram seus salários diminuídos, tiveram suas vidas mudadas por causa da pandemia. E muitas pessoas estão passando momentos como esse, que para semear é com choro, é doloroso. Mas como eu falei, continue semeando. Que o nosso Deus continua sendo fiel, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele vai continuar abençoando a tua semente, prosperando a vida de cada um. E você vai poder voltar com cânticos de alegria. Amém? Vamos ficar de pé mais um pouquinho, já estamos acabando. Se tiver alguém trazendo um dízimo, uma oferta especial, uma campanha, vem até aqui à frente, vamos estar orando pela tua vida, ungindo as suas mãos. Aos demais, ergam seus envelopes, vamos agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças por mais esse momento, Senhor, que podemos te glorificar, Senhor. Podemos entregar a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, Senhor, a nossa semente, ó Pai. Declarando que Tu és o Senhor na nossa vida, Senhor, que confiamos somente em Ti, Senhor, que a nossa adoração está em Ti, Senhor, que o dinheiro não tem domínio sobre as nossas vidas, Senhor, antes ele é um servo. Nós dominamos ele, Senhor, e nós somos gratos a Ti, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, Senhor, até aqui o Senhor tem nos guardado, ó Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, continue, Senhor, abençoando a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, prosperando, Senhor, a vida de cada um, Senhor, oh Pai querido, Pai amado, Senhor, continue, Senhor, abrindo as janelas do céu, Senhor, derramando as bênçãos sem medida, Senhor, na vida dos Teus filhos, ó Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor.
que se cumpra, Senhor, a tua palavra, Senhor, que diz, Senhor, que jamais, Senhor, tu viste, Senhor, um justo mendigando pão, ó Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, Senhor, eu profetizo, Senhor, que não haverá necessitado, Senhor, nesse lugar, ó Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, Senhor, dá as estratégias, Senhor. Oh, Pai, Senhor, os teus filhos, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, Senhor, abre portas de emprego, Senhor, aqueles que estão desempregados, Senhor, dá melhores salários, Senhor, melhores cargos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Prospera a vida de cada um, Senhor, dá a colheita, Senhor, a cada uma dessas sementes, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Prospera, Senhor, também essa casa, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, Senhor, dá sabedoria, Senhor, aos administradores desse lugar, Senhor, para que tudo seja usado, Senhor, da melhor forma, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, Senhor. Oh, Pai querido, Senhor, colocamos diante de Ti, Senhor, a construção daquela salinha, Senhor. Oh, Pai, esteja no controle, Senhor, dá a direção, Senhor, dá as estratégias, Senhor, dá os meios, Senhor. Levanta, Senhor, homens e mulheres, Senhor, para abençoar essa obra, Senhor, porque a obra é Tua, Senhor. Nós só somos Teus obreiros, Senhor, Teus servos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Cumpra, Senhor, a Tua palavra, Senhor, em nossas vidas, Senhor. É o que nós oramos, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém. Amém, amados. Amém. Quero justificar aí a ausência da pastora. A pastora hoje não amanheceu bem, mas já está medicada, graças a Deus. Ela fica muito chateada quando ela tem que ficar em casa. Mas sintam-se abraçados por ela. Amém? Deus está no controle. Domingo a gente está aí a partir das 9 horas da manhã, com o nosso Bom Dia Espírito Santo, 10 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Vem estudar a palavra, vem conhecer mais de Deus. Amém? E às 19 horas, um grande culto, uma outra festa, igual a essa, de louvor e adoração ao nosso Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha um restante de semana abençoada, feliz, de colheitas na tua vida, de boas notícias, amém? Que seja assim, em nome de Jesus. Levanta a tua mão direita, diga bem forte: graça e paz, da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Aleluia.